Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é mais um episódio do ConaCast, o podcast da Conac. Aqui a gente trata de vários assuntos que interessam ao mercado imobiliário, à vida em condomínios. Então, se você é síndico, inquilino, proprietário, morador ou simplesmente algum interessado nesse tema, fica aqui com a gente que eu acho que você vai gostar do nosso podcast. E o tema de hoje é muito interessante. Afinal, comprar ou alugar um imóvel é um bom investimento? E como que o condomínio entra nessa equação de questões financeiras relacionadas ao mercado imobiliário? Para ajudar a gente a conversar sobre isso, a gente trouxe hoje o Bruno Peixoto, que é engenheiro especialista em investimentos credenciado pela CVM e planejador financeiro. Seja muito bem-vindo, Bruno. Fala, Felipe. Muito obrigado aí pelo convite. Vai ser uma honra estar aqui com vocês conversando sobre esse tema que é super relevante, né, na vida do brasileiro, que é compra um imóvel, aluga um imóvel. De fato, um dia eu vou conseguir comprar um imóvel. Então, vai ser um grande prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu acho que é isso, né? Você ampliou ainda mais, que eu falei, é interessado para quem mora em condomínio, para não sei o quê, mas na verdade acho que é um tema que hoje especificamente interessa para qualquer pessoa, qualquer brasileiro, talvez, quando chega ali no início da fase adulta, começa a fazer esses questionamentos na vida, né? E agora? Eu vou ter minha casa, não vou ter minha casa? Então eu vou começar, Bruno, perguntando já exatamente isso que você falou. Afinal, o que é melhor? Comprar ou alugar? Existe uma resposta certa para essa pergunta? Existe, e a resposta ela é o famoso depende, né? A gente precisa entender que no Brasil a gente tem um programa de ajuda à compra do imóvel que ele é chamado de Minha Casa Minha Vida. Então repara o nome do programa, Minha Casa Minha Vida. Nesse sentido, a gente entende o que o imóvel ele é um dos principais objetivos da vida da pessoa, né? Se não for o principal. Então, e a gente precisa entender uma segunda coisa também. O imóvel, muitas vezes, quando a gente está falando do imóvel, a gente não está falando, a gente não está tocando na parte racional da nossa mente. A gente está tocando em questões emocionais. E dentro de um planejamento financeiro, é super importante a gente considerar que a gente não está falando, a gente não está olhando só para números, né? São pessoas, são vidas. Então, eu não posso deixar essa pergunta sem a resposta principal. É o famoso depende. E depende do que, então, Bruno? Boa. Então vamos lá. O que eu queria trazer de alguns exemplos aqui para gente pensar, né? Obviamente, além de pensar sobre o atual momento de vida da pessoa, a gente precisa levar em consideração também o contexto financeiro dela e o contexto atual econômico. Então, para uma pessoa que ela está, por exemplo, querendo comprar um imóvel, vamos pensar de forma mais prática, né? Vamos considerar dois cenários. Um cenário no qual a pessoa já tenha o dinheiro para comprar um imóvel, vamos considerar um imóvel de 500 mil. Ela já tem o Uhum. dinheiro para comprar um imóvel, e aí ela faz o seguinte: eu compro esse imóvel à vista, ou de repente é melhor eu investir esse dinheiro e viver de aluguel? Aqui a gente já tem alguns pontos para a gente levar em consideração, né? Por exemplo, hoje um imóvel de 500 mil, quanto que você acha que seria o aluguel, mais ou menos assim? O que tu acha em um imóvel de Ah, 500 mil? depende da localização, né? Aqui no Rio de Janeiro, sabe que isso é mais pesado. Aham, Mas o imóvel de 500 mil deve ser um 2, 2,5. boa. Excelente. A gente considera, numa média aí, em torno de 0,4 a 0,5% ao mês do valor do imóvel, tá? O valor do aluguel mensal, que vai dar isso aí. Entre 2 e 2,5. Considera o seguinte: a pessoa ela tem 500 mil, tá? Se ela pega esse dinheiro hoje, deixa esse dinheiro investido num rendimento ali super seguro, vai estar rendendo para ela líquido aí em torno de uns 4.800 por mês. Então, assim, olhando para a questão racional, já é importante a gente entender: pego esse recurso, invisto e pago um aluguel, ou não, eu pego esse dinheiro e compro efetivamente algo, seja para investir ou seja para morar. Então, esse já é um primeiro cenário. A pessoa tem o dinheiro na mão e ela vai fazer a compra, né? Ela precisa levar em consideração essas duas possibilidades.
Já no segundo cenário, a pessoa ela não tem o dinheiro para dar à vista. Ela vai fazer um financiamento, por exemplo, ela tem ali 30% do valor. Nesse sentido, qual é o melhor cenário? Ela conseguir, se ela já mora de aluguel, ela conseguir trocar o aluguel pelo valor do financiamento. Porque, de fato, quando a gente olha para o longo prazo, então ela está trocando. O aluguel é um dinheiro, um patrimônio que não vai ser dela, né? Se ela ficar morando 10, 15, 30 anos, se ela consegue fazer a substituição desse recurso que ela paga mensal pelo financiamento, a gente tem uma previsão de, daqui a 20, 30 anos, ela ter algo ali e, de fato, não precisar mais pagar um imóvel, né? Então, é sempre importante a gente considerar alguns cenários. E por isso a minha resposta, o famoso depende. Sempre depende. Porque realmente nesse último cenário, né? Se a pessoa vai pagar quase o valor do financiamento se ela ficar lá alugando por muito tempo, porém o imóvel não vai ser dela. Exatamente isso. Mas, por outro lado, também tem um outro contexto, aí levando em consideração o que você falou lá no início, que na verdade a gente, apesar de estar falando das questões financeiras, isso é muito legal trazer aqui, e é o que a gente sempre traz na Conac também. Na Conac a gente fala, a gente trabalha com condomínios, a gente trabalha com apartamentos, só que não, na verdade a gente trabalha com gente. É sempre gente. Quando a gente fala que a gente é uma administradora de condomínios imobiliários, a gente está lidando com vidas, com sonhos, com um monte de coisa que vem ao redor. A gente está lidando com o lar das pessoas, que é a coisa mais importante, né? Você chegar em casa e, cara, tudo tá certinho aqui com o meu prédio, com o meu apartamento, enfim. Então isso é muito importante. Mas aí entrando justamente nessa linha de estar lidando com vidas, talvez num aluguel a pessoa não vai ficar esses 30 anos todos, que seja, por exemplo, um tempo de um financiamento, e tenha mais liberdade, de repente, para acontecer algo na vida dela, se mudar, enfim, talvez mudar de cidade, ou então só mudar de apartamento mesmo, sei lá, teve filhos, precisa ir para um apartamento maior. E se eu entro numa questão do financiamento, eu fico preso. Como que funciona isso? Se eu posso vender um imóvel que eu ainda estou pagando? Tenta explicar isso um pouquinho pra gente. Legal, legal. Isso é super importante, Felipe, porque é importante a gente entender também o contexto de vida da pessoa, né? E não só o contexto financeiro. Quando a gente fala de uma pessoa que ela não é um casal, por exemplo, não é casada, ela é uma pessoa solteira, que ela está morando no imóvel, em geral ela pode ter mais flexibilidade, né? Então, assim, não haveria um problema tão grande dela morar de aluguel. Por outro lado, quando a gente tá pensando num casal, né, com família, com filhos, a questão do aluguel traz uma certa imprevisibilidade do sentido de, olha, eu tenho meu trabalho, a minha correria, né, o homem, a mulher e tem a criança. Se eles moram de aluguel, vai com um dado momento o proprietário ele fala assim, olha, eu preciso vender o imóvel. Então você tem aí 1 mês, 2 meses para sair do imóvel. Então, assim, isso é importante levar em consideração né, no momento que você vai optar se você vai comprar ou se você vai alugar, porque isso pode de fato acontecer. E outras questões associadas também. De repente você trabalha em algum lugar que precise ter uma flexibilidade geográfica. De tempo em tempo você vai se mudar, né? Então, por que comprar um imóvel? São questões importantes que a gente precisa levar em consideração, né, no contexto de vida da pessoa. Mas sim, se você opta por comprar um imóvel, você vai estar pagando ele ali, você pode tranquilamente vendê-lo, e aí você vai quitar o seu financiamento, né? Vai ficar com o recurso, o que sobrou ali na sua mão, e aí você vai decidir se você vai comprar um novo imóvel, se você vai morar de aluguel, se vai se mudar, enfim, não há nenhum problema nesse sentido. Você pode sim vender e optar por morar de aluguel ou comprar um outro imóvel, sem problemas. Isso vai muito além das finanças em si, né? Então, assim, para quem esperava já um episódio com um monte de gabarito e respostas prontas, já sabe que não, cada um tem que analisar o seu próprio contexto aí de vida para entender a melhor opção, né? Eu acho legal trazer isso também, porque não tem uma resposta certa, né, Bruno? E nesse sentido, tem uma dúvida até para entrar em outro assunto aqui, o quanto que o condomínio pode ser um critério relevante nessa decisão de comprar ou alugar, ou não tem nada a ver, não, o condomínio em si não interfere nisso. Tenta explicar um pouquinho pra gente, por favor. Legal. A gente vai, mais uma vez, caminhar por esse aspecto aí do famoso depende. E aí a gente traz aqui alguns itens importantes para a gente pensar, né?
O condomínio, sim, ele é importante a gente ter em mente do que a gente vai estar acessando ali, né? E aí eu vou me ater às questões financeiras nesse sentido. Bem, primeiro, quando a gente fala de alugar ou comprar um imóvel, geralmente a gente está olhando só para quanto que eu vou pagar de aluguel ou quanto eu vou pagar de financiamento, né? Muitas vezes a pessoa acaba deixando de considerar o valor do condomínio, né? Quando ela considera o valor do condomínio, o que é importante ela ter em mente também? Primeiro, dá uma certa investigada ali no condomínio em relação à administração para entender, é comum ter cota extra? O síndico, né, o gestor, ele faz uma boa gestão do condomínio, ou sempre tem um imprevisto, esse condomínio toda hora ele aumenta e diminui. Porque é uma coisa importante para a pessoa prever dentro das finanças dela, né? Então é um aspecto super importante também. Outro fator, a partir do momento que eu estou escolhendo um lugar, como você falou, né? O imóvel é o lar. Ela quer chegar ali e sentir que ela está com a segurança dela, etc. Momento de paz. É um momento Final de ali do paz. dia, É um tô em momento. casa. Exatamente. É legal também conversar com alguns moradores ali para entender, né, se de fato vai ser um lugar de paz, vai ser um condomínio, né, de paz, um lar para ela. E levar em consideração também a estrutura do condomínio, né? Às vezes a pessoa, ela trabalha muito, ela não tem tempo de ficar em casa, ela trabalha final de semana, vive viajando e às vezes ela opta por ir morar num lugar super, com uma estrutura muito grande, que ela não vai utilizar, né? E ela acaba tendo uma despesa maior de condomínio, que na verdade ela não precisaria ter, Sim. né? Então são aspectos importantes para levar em consideração antes de fazer a escolha seja de comprar ou seja de alugar. Sim. Lembrando que no aluguel a gente tem uma certa flexibilidade nesse sentido. Sim. Então, decidi alugar. Morei 6 meses, 1 ano, dentro ali do contrato, né? Respeitando cláusulas, eu posso... No pior dos casos, você paga a multa e vai embora, Você vai toma embora. teu rumo, né? Se você comprar realmente, você tá mais amarrado, né? Exatamente. Nessa situação. Então, a gente sempre diz que a compra, ela é uma movimentação muito maior. Então, é muito mais importante você levar em consideração ali os aspectos do condomínio antes de fazer a compra, né? Você tem que estar muito certo ali de onde você está indo. Então vamos supor, Bruno, eu gosto que com essa história das respostas serem sempre depende, dá pra gente criar vários cenários Boa, legal. pra tentar criar exemplos. Comprei um imóvel e, enfim, não me adaptei ao condomínio, não me adaptei a N situações que podem acontecer e decidi sair, agora vou viver de aluguel e transformar esse imóvel num investimento. É uma boa transformar o meu imóvel, esse bem, né, em um investimento? Legal. Aqui eu vou pegar um gancho o que a gente precisa entender em relação ao imóvel, né? A gente tem o imóvel que a gente chama imóvel de consumo e a gente tem o imóvel que a gente chama de investimento, né? Qual a diferença entre eles? O imóvel de consumo, basicamente, você está comprando, né, para você morar nele. Já o imóvel de investimento, você está comprando e ele está gerando renda para você. Ou seja, você está alugando e ele todo mês está entrando o aluguel ali no seu bolso, tá? Então, legal a gente entender. Nesse sentido, há total possibilidade de fazer isso. Então, imagina uma família que ela comprou um imóvel de, por exemplo, 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, né? Considera uma família e um casal e chegou uma notícia esperada. Tem um neném chegando ali. Ah, sempre acontece. Será? Sempre Sempre chega. Será que um imóvel de quarto, sala, cozinha e banheiro é suficiente para acolher essa família? Para que, de fato, o imóvel ele seja um lar? Ou será que a gente precisaria agora mudar para um imóvel maior, né? É um desejo da família? Então, assim, é uma super possibilidade. Por mais que eu tenha comprado imóvel, eu vou fazer o seguinte, eu vou alugar esse imóvel e eu vou morar de aluguel em outro imóvel maior. Então, não há qualquer impeditivo de se fazer isso. E dentro de um planejamento financeiro, se for uma questão que comporte dentro do orçamento da família, é super válido. Uma outra possibilidade é, vou vender esse imóvel e agora eu vou comprar um imóvel maior. Mas lembrando que
compra e venda do imóvel é uma movimentação mais robusta. Então, pode demorar um tempo um pouco Sim. maior. Então, é legal a gente conseguir ter esse tempo para conseguir fazer as movimentações dentro do que a família está esperando. No caso, esse primeiro exemplo que você falou, de você botar para alugar o imóvel que você tem e morar em outro que você está alugando. Basicamente, é uma conta de padaria mesmo, eu tenho que alugar o meu por mais do que eu vou estar pagando neste que eu estou alugando, ou existem outros fatores a se considerar? Porque até pegando esse exemplo, se essa família vai ter um neném e está precisando se mudar para um imóvel maior, ela vai estar botando para alugar um imóvel menor. A gente supõe que o valor de aluguel vai ser menor do que ela vai estar tendo que pagar para morar no imóvel maior. Como equalizar para fazer que a conta feche e a pessoa acabe lucrando e de fato se torne um investimento, digamos assim, esse imóvel. Legal. Eu digo assim, que no cenário, o mínimo para a gente conseguir ficar pelo menos no 0 a 0 é que o valor do aluguel que você esteja recebendo do seu imóvel próprio, ele seja igual ao aluguel que você está pagando. A gente estaria somente substituindo o imóvel onde você morava por um outro imóvel maior, sem aumentar custo, sem aumentar nada. Então, esse seria o melhor cenário que a gente tem. E isso já incluindo outras taxas como condomínio, por exemplo, está falando só do aluguel. A princípio, só do aluguel, mas a gente deve considerar outras taxas também. Então, o condomínio é super importante a gente levar em consideração, né? Então, isso pensando num cenário que o condomínio é igual, é o mesmo valor ali de um condomínio e do outro, né? Mas se a gente considera uma mudança para um condomínio que ele tem um valor maior, então, um cenário ideal seria que o meu aluguel, né, que eu estou recebendo, ele seja até maior do que o aluguel que eu vou pagar. E essa diferença eu consiga complementar também o condomínio que é maior, né? Só que aqui, o que a gente precisa levar em consideração? Vamos imaginar que a pessoa, por exemplo, ela está mudando para o mesmo prédio, né? Ela está saindo de um apartamento de quarto-sala quarto-sala, cozinha e banheiro, está indo para um outro que tem 2 quartos. Naturalmente, o condomínio ele vai aumentar, e, naturalmente, o aluguel ele vai aumentar também. Nesse sentido, o que a gente precisa considerar? Talvez você precise se movimentar, né, se mudar para uma outra localidade na qual o aluguel ele seja um pouco maior e você consiga equalizar ali dentro do seu Menor no orçamento. caso, né? Menor, desculpa. E você consiga equalizar dentro do seu orçamento. De repente, você pensa no seguinte: olhando para o meu orçamento em si, eu consigo algum tipo de otimização para comportar esse aumento, né? E não sofrer nenhum tipo de problema ali no meu dia a dia, né? Então, assim, são pontos importantes que a gente precisa considerar nessa tomada de decisão. E, Bruno, falando de financiamento imobiliário, como que a taxa de juros e os prazos para pagamento que você falou lá atrás, né, impactam, né, nessa decisão, por exemplo, de fazer uma compra ou não, ou se seria melhor alugar? Porque tem o que você falou, obviamente, você vai às vezes alugar lá por 30 anos e vai estar sempre pagando aluguel de algo que não vai ser seu. Porém, por outro lado, também dependendo do quanto do modelo de financiamento que a gente faz, quando vê a gente está pagando às vezes o dobro do valor. Isso é muito comum para carro, por exemplo, outros bens assim, né? Quando você vê, você pagou muito mais do que você pagaria se fosse o valor normal do imóvel, do bem, né? Então, o que levar em consideração para pesar essa conta? Legal. Felipe, essa pergunta, cara, ela é super relevante. Porque, assim, o primeiro conselho que eu dou quando a gente vai conversar sobre financiamento imobiliário é: não tome decisão na urgência. Pense bastante antes de tomar a decisão. Principalmente em relação à taxa de juros que você está contratando o seu financiamento, que a gente chama de custo efetivo total. Quanto que efetivamente está gerando de juros ali em cima do seu saldo devedor, né, do valor que você está comprando. Então, assim, a primeira coisa para a gente levar em consideração faça uma pesquisa das taxas de juros em diferentes instituições financeiras. Se a gente considera uma taxa mais atrativa hoje, no atual cenário, né, de 9 a 9,5%, em compensação, a gente tem outras instituições com taxas de 12 a 12,5%. Parece pouco, né? Não é só 3% ali. Não é pouco. E faz uma diferença muito significativa
quando a gente fala nesse horizonte de 30 anos, tá? Então, o primeiro ponto é: entenda a taxa de juros, procure, pesquise taxa de juros para fazer o financiamento. Isso vai afetar também o valor inicial que você vai pagar de mensalidade. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Vamos considerar um imóvel de 500 mil, e aí eu dei uma entrada de 30%. Eu vou financiar 350. Se eu uso essa taxa em torno de 9 a 9,5, o meu primeiro pagamento ele vai ser em torno de 3.500, tá? E aqui eu estou considerando a tabela saque, que é aquela tabela que ela vai regredindo ao longo do tempo. Então, a primeira mensalidade, 3.500, e quanto que eu estou pagando? Eu estou pagando 350. No final das contas, eu vou estar pagando 800 mil. É mais do que o dobro. E para uma excelente taxa que a gente tem hoje, né, no atual contexto. Quando essa taxa vai aumentando, se a gente considera uma taxa aí em torno de 10 a 10,5%, a primeira mensalidade ela já vai estar ali na casa dos 4 mil. E a pessoa vai estar pagando 900 mil ao longo dos 30 anos. E se essa taxa for um pouco maior, de 12 a 12,5%, ela já começa pagando 4,5% e no final das contas ela está pagando quase 1 milhão de financiamento. Pegou 350 e ela vai estar pagando quase 1 milhão. Então, assim, a taxa de juros ela é super importante antes de você fazer a escolha, né, para fazer a compra do seu imóvel. Sim. E é isso, deixando claro que quando a gente fala de um cenário de financiamento que a pessoa vai pagar em 3 anos, a pessoa não tem o dinheiro para ir lá e pagar à vista. Então também não dá para fazer uma comparação simples de, tá vendo, ó, de 350 foi para 1 milhão, por que que não pagou 350? Porque eu não tinha o 350 para pagar, né? Só que aqui a gente fala de como evitar que esse número cresça mais ainda, né? Não é sobre não crescer necessariamente, porque para não crescer é porque significa que eu tenho dinheiro, né? E aí, pensando nessa situação de como evitar crescer, tem a possibilidade sempre da amortização, né? Como fazer para amortizar esse valor da melhor forma? Por exemplo, o FGTS, a gente pode usar o FGTS? É uma boa ou não? É melhor deixar quieto e usar isso para outro momento? Legal. O que a gente precisa primeiro entender? Quando a gente fala de amortização, a gente tem duas formas, né? A primeira, a gente amortiza o prazo e a segunda, a gente amortiza o valor efetivamente. Eu sempre recomendo que a gente amortize no prazo. Por quê? Ao invés de você pagar em 30 anos, você vai estar pagando em 20, em 15. E aí, naturalmente, você paga menos juros. Então, sempre se você tiver oportunidade de amortização, amortize no prazo. Você vai conseguir pagar num tempo menor. E a gente tem algumas estratégias que a gente pode usar para amortizar e, consequentemente, você pagar num tempo menor, né? Então, se inicialmente eu fechei ali em 30 anos, primeiro, o FGTS é um ótimo aliado para a gente conseguir pagar em menos tempo, tá? A pessoa pode estar se perguntando, tá, tudo bem, me dá uma ordem de grandeza, tá? O FGTS, vamos pensar numa família aí de 2 pessoas que trabalham CLT e eles têm um FGTS mensal ali. A renda da pessoa, né, as duas juntas, se a gente considera uma renda de 10 mil, elas vão estar conseguindo acumular por mês R$ 800 de FGTS, que por ano dá próximo de 10 mil, tá? Em um ano. A gente está falando de financiamento, 30 anos, né? Vamos pensar em 10 anos esse FGTS crescendo, em 15 anos. A gente já está falando próximo de 30 a 40% do valor que foi financiado. Então, sim, o FGTS é um ótimo aliado para a gente conseguir antecipar a quitação desse imóvel. Considera aí, desses números que eu dei, 30 a 40% do valor está sendo pago com FGTS. Além disso, a gente tem uma segunda estratégia também, que é a própria pessoa, se ela consegue ali, seja no mês a mês dela, ou seja ao longo do ano, ela tirar parte da participação dos lucros, do 13º e fazer uma segunda reserva, é super importante porque a gente vai ter tanto o FGTS quanto uma segunda reserva trabalhando junto para quitar de forma antecipada esse imóvel. Então, muitas vezes, muitos casos, a gente consegue sim um financiamento que era de 30 anos, a gente conseguir quitar ele em torno de 8, 10, 12 anos. Olha quanto tempo e olha quantos juros Sim. a gente deixou de pagar
por questões estratégicas. Sim. E para encerrar esse assunto do financiamento, Bruno, queria que você trouxesse para gente quais os principais erros que acontecem na hora de fazer um financiamento que você já tenha visto, presenciado. Você fala, ih, garoteou aqui, esse Aham. aqui ih, fez besteira. Até pra gente evitar, né, que as pessoas vejam e pensem, né, como não, exemplo a não ser seguido, né? Sim. Vamos lá, primeira coisa, a taxa custo efetivo total. Então, assim, não se desespere em chegar na primeira instituição financeira que ela vai te dar ali uma taxa de juros, né? Ela vai conceder para você o crédito, mas vai te dar uma taxa de juros e você imediatamente já faz a contratação. Pesquisa, vai em outros lugares, veja efetivamente as taxas que estão sendo trabalhadas no mercado. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é para quem conseguiu, né? Obviamente que a gente está falando de uma taxa de hoje, né? Quando a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros da economia, ela está muito alta, naturalmente essas taxas do financiamento ela vai subindo também. Hoje, uma taxa de 9%, 10%, ela é uma taxa muito boa. Alguns anos atrás, 3, 4 anos, a nossa taxa Selic, taxa da economia, ela chegou a 2, 3%. Então, eu conheço pessoas que conseguiram financiar um imóvel com taxa de 3 a 4% ao ano. É uma taxa excelente. E aí, nesse caso, especificamente, se a pessoa ela tem um recurso na mão para quitar o imóvel, e aí a gente volta a trabalhar o campo racional. Sim. Se hoje o meu dinheiro está investido, rendendo 15% ao ano, e o meu saldo devedor ele está crescendo a 4% ao ano, racionalmente falando, não faz o menor sentido eu quitar o meu imóvel. Sim. Então é muito mais inteligente, eu mantenho esse dinheiro investido e com o rendimento mensal ali, Vai pagando aos tranquilamente, eu poucos. vou pagando aos poucos e ainda vou ficando com recurso sobressalente ali, mês a mês. Posso incorporar no meu dia a dia, ganhar uma qualidade de vida, poder fazer um passeio, posso incrementar no crescimento do meu patrimônio, pensando em objetivos aí de mais médio, longo prazo. Então é super relevante, sim. Então, como observar o mercado, principalmente de pessoas leigas. Aí eu me coloco até nessa posição também. Alguém que é leigo e não entende de investimentos, não entende dessas taxas. Se há alguns anos atrás estava 2 e 3, hoje está ali 9, 10 é positivo. Vale eu aguardar, talvez, para essa taxa voltar a descer, se eu não tenho, obviamente, uma necessidade urgente, um filho chegando para comprar um imóvel para já. Vale eu aguardar para esperar essa taxa descer? Ou esse é um caminho sem volta daqui para frente, é só para cima? Se o cenário hoje é esse, vai nesse mesmo que a tendência é aumentar? Legal. O que a gente precisa levar em consideração, né? Essa taxa de juros hoje, que ela está muito alta ali, de 15%, a gente leva em consideração movimentos cíclicos de mercado. A taxa que está em 15, daqui a 3, 4, 5 anos, ela não vai estar em 15. É muito provável que ela esteja abaixo de 15. Pode estar ali em torno de 10 a 12, 8. Então, naturalmente, o custo efetivo total que está sendo comercializado ali pelas instituições financeiras, ela vai estar mais baixa também. Então, se eu não estou com pressa hoje, posso esperar? Posso. Por outro lado, Porém, porém, quando a gente analisa o mercado atualmente, como as taxas estão altas, a pessoa pode estar pensando, vou esperar um pouco para comprar, né? Agora imagina muita gente falando isso. Não, eu também vou esperar, eu também. O valor do imóvel de compra hoje, ele está relativamente mais baixo. Por quê? A gente está tendo menos demanda. Então, talvez hoje, por um lado, se eu pago um valor de financiamento, né, uma taxa maior, por outro, talvez eu consiga um imóvel mais em com conta. mais em conta, com E um lá na desconto. frente, com a taxa menor, os imóveis vão estar mais caros. E aí, de novo, mais uma conta para o pessoal fazer e tentar ver o que é mais vantajoso em cada cenário, né? Exatamente. E aí nunca desprezando a questão emocional, né? Porque como o imóvel ele é muito emocional, às vezes eu não quero esperar 10 anos para comprar um Às vezes imóvel. eu não posso esperar 10 anos, Às né? vezes Às eu não vezes é um posso cenário esperar. que eu não consigo, eu tenho que comprar já Exatamente. já. E aí é um ponto super importante para a gente levar em consideração.
olhando ali para o orçamento da pessoa, da família também, né, para ver se comporta. Por mais que hoje o cenário talvez não seja ideal, mas será que comporta dentro do orçamento? Então a gente analisa e verifica. Dá para comportar? Sim. Então a gente pode entrar nesse projeto, né, que é um projeto de longo prazo. Ou não dá, vamos esperar um pouquinho mais. Então é importante fazer essa análise antes de tomar essa decisão super importante de longo prazo. Legal, vou sair daqui hoje, pegar meus R$ 50,25 da minha conta e já vou começar a investir e pensar aqui com as lições todas que o Bruno está trazendo para a gente. E você está gostando do nosso bate-papo? Então, ó, já segue aí no YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, já ativa o sininho também. Se estiver só escutando a gente pelo Spotify, também segue a gente, já divulga, já compartilha e não deixa de seguir a Conac nas redes sociais. Conac Condomínios e Conac Imóveis são 2 perfis no Instagram para você seguir de acordo com o seu assunto de maior interesse, seja condomínio, seja imóvel. E falando um pouquinho de condomínios, Bruno, até para a gente agora sim fechar essa questão do financiamento imobiliário e falar um pouquinho de transição de carreira. A gente já recebeu aqui no nosso podcast, na última edição, inclusive, 2 síndicas que contaram muito sobre transição de carreira. A gente lida com síndicos diariamente lá na Conac e a gente sabe que ser síndico não é nenhuma profissão em si, né? É uma atividade. A doutora Daniela Drummond veio aqui na última edição e explicou isso muito bem pra gente. É uma atividade que muitas vezes a pessoa cai nessa atividade, seja porque começou como síndico do prédio, o próprio prédio onde morava, e aí quando viu se estendeu e passou a ser síndico profissional de outros condomínios. Mas mesmo não sendo uma profissão, acho que dá pra gente chamar de uma transição de carreira, porque muitos dos síndicos têm também uma profissão, ou tinham, né, antes de migrar de vez e passar a fazer da sindicatura o seu ganha-pão, digamos assim. Como se preparar? Quais seriam suas dicas aí, falando de investimentos, a parte financeira, para essa transição de carreira? Às vezes você sai de um CLT, que você tem ali uma estabilidade, e vai para o síndico, que é quase como um empreendedor. Quais as principais dicas para esse momento e para alguém que esteja assistindo e esteja pensando, cara, será que eu viro síndico? Será que eu invisto nisso? Será que eu sigo no meu emprego? Boa. Primeira coisa que eu queria trazer aqui, um ponto de reflexão, e uma dica também, né? Uma recomendação é a seguinte: vamos pensar num síndico que ele é morador, né? E aí ele foi eleito síndico, o mandato dele dura quanto tempo, mais ou Um menos? ano. Um ano. Ele vai estar com uma. Ele pode estar recebendo uma renda a mais ali, né? Por ser síndico. Pode, às vezes recebe algum dinheiro, às vezes só tem isenção no condomínio, às vezes também não tem nada. Aí varia muito de condomínio para condomínio. Tá. Vamos considerar o síndico que ele tem algum desconto, né? Que ele está conseguindo, de alguma forma, se beneficiar financeiramente. Não paga cota condominial, por exemplo, Não por paga ser cota. síndico. Tá. Vamos considerar, então, o caso que o síndico ele não está pagando a cota, né? Ou então ele está recebendo ali um recurso mensal. O que é importante ele levar em consideração? Não use esse desconto ou essa renda para fazer compromissos de longo prazo. Por quê? A cada ano vai ter uma nova eleição e ele sai do cargo do síndico ali. Ele passa a pagar a cota condominial ou então ele perde a renda que ele tinha, né? Então esse é um primeiro ponto super importante. Não faça compromissos de longo prazo com uma renda ou um desconto que ele é temporário, né? Agora, pensando efetivamente no síndico que ele quer fazer a transição, o que é importante considerar? Se ele está no momento inicial de transição, né, coletando ali, né, começando a trabalhar com os condomínios, tenha uma reserva financeira. E essa reserva, mínimo de 6 meses e ideal de 12 meses. Por que ideal de 12? Como ele está começando na profissão, a gente não considera que ele tem uma estabilidade financeira ainda, tá? Então é super importante ter uma reserva de 12 meses. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: dentro desse contexto, né,
Ele entendendo quanto que ele deseja ter de renda mensal. Vamos supor que ele deseje ter, só trabalhando como síndico profissional, né, R$ 10.000. E aí, vou jogar alguns números aqui só para a gente ter em mente. Supondo que cada condomínio ele receba R$ 2.000, então ele vai ter que ter 5 condomínios para administrar. O que é importante ele saber? Não jogue a sua expectativa de receber talvez 40 mil, 50, 30, porque senão você vai ter que administrar inúmeros condomínios. Você acaba perdendo muita qualidade. É sua reputação que está em jogo, é o seu nome que está em jogo. Então, antes de definir, né, antes de fazer a transição, tenha bem dimensionado esses números. Quanto que eu quero ter de salário, né, quanto que eu preciso pagar das minhas despesas da minha vida da pessoa física, quanto que eu preciso ter de salário e quantos condomínios eu consigo administrar bem. Sim. Entra naquele cenário que você falou de novo, né? Por mais que a gente esteja aqui falando de finanças, da parte financeira, tem todo um contexto pessoal de cada um por trás, né? Então não adianta, por exemplo, vou pegar 10 condomínios aqui para eu ganhar o máximo possível e quando vê você tá, enfim, surtando porque você não consegue dar conta de 10 condomínios, né? O ideal é que o crescimento sempre seja mais devagar, né? Exato. E aí você acaba entrando numa questão que ela pode até ser temporária, né? Porque você vai de fato pegar 10 condomínios, não vai administrar bem alguns condomínios, e aí a sua reputação ela vai ficar comprometida. Daqui a pouco você está com um ou dois só e não consegue mais pegar nenhum, Sim. né? Você mencionou, Bruno, a reserva de 12 meses para quem está começando. Eu fiquei curioso, você falou de 6 a 12 meses, o ideal é 12. Como fazer o cálculo dessa reserva? É baseado no que eu espero ganhar? É baseado no que eu já ganhava para calcular aí esses 12 meses para frente? Para você fazer o cálculo da reserva, você vai olhar para a sua pessoa física. Quanto que você tem de despesa mensal, né? Todas as despesas obrigatórias. Quanto que você tem de despesa de moradia, de comunicação, de alimentação, de saúde. Tudo que você gasta no mês, né? Isso é um mês ali que você precisa ter de recurso para conseguir custear. Pega esse valor, multiplica por 12, 6, 9, 12, e aí você vai ter o dimensionamento da sua reserva de emergência. Então vamos pensar assim, a família ela tem R$ 6.000 de despesa mensal. Se a gente está falando de 6 meses de reserva, eu precisaria ter 36 mil. Se a gente está falando de 10 meses de reserva, eu preciso ter 60 mil. Um dinheiro com alta liquidez que eu possa usar a qualquer momento que eu precisar. Sim. Então, na verdade, por exemplo, estou pensando em virar síndico, fazer essa transição de carreira, ou eu já tenho esse valor guardado, ou eu ainda preciso esperar para iniciar uma transição para tentar mês a mês guardar esse valor até ter esse dinheiro bem calculado como reserva. Seria mais ou menos por aí. Exatamente isso. Beleza. E você vê reflexos, Bruno, em como que um síndico administra a sua própria gestão pessoal financeira e como ele vai administrar também o condomínio? Com certeza, Felipe. Seguinte, quando a gente olha para a vida financeira da pessoa, se ela tem uma vida financeira equilibrada, organizada, é muito provável que o condomínio vai herdar também essa organização e essa disciplina, né? Então, a chance é muito alta do que isso aconteça. Agora, o contrário, nem tanto, né? Quando a gente olha para o condomínio como uma mini empresa, é comum, dentro da gestão do condomínio, a gente ter uma boa gestão, uma boa administração, mas na vida financeira da pessoa tá uma certa bagunça, um certo caos, né? Mas se eu pudesse tentar estabelecer algum nexo causal, seria se a pessoa tem a vida financeira pessoal dela equilibrada, organizada, com disciplina, é muito provável que o condomínio ele vai herdar também essa disciplina aí. Indo nesse contexto que você mencionou do condomínio ser uma empresa que de fato é tratado como tal, tem que ter um CNPJ e tudo mais. Quais são os primeiros passos para organizar essa empresa, né, no caso o condomínio, financeiramente? Olha, eu sempre falo que o síndico ele precisaria aí ter bem estabelecido 3 etapas, tá?
A primeira etapa é uma etapa de diagnóstico. Ele entender de fato, né? Ó, me tornei síndico, então eu preciso estar a par das despesas, das receitas, fundo de reserva. Eu vou fazer um diagnóstico daquele momento, como que o condomínio está quando eu estou entrando. Então, a primeira etapa é diagnóstico. Depois que eu faço o diagnóstico e eu tenho os números ali bem claros, eu vou entrar na etapa de planejamento. Eu vou planejar a meta orçamentária do próximo ano, eu vou planejar o que eu vou ter de despesa do próximo ano. Então, a gente entra na etapa de planejamento. E a última etapa seria a etapa de execução, de fato, né? Então, do que eu planejei, eu vou começar a executar, sempre buscando, com disciplina e clareza, fazer com que o planejado ele seja executado de fato, né? Caso alguma coisa saia do planejamento, é importante revisar o que está sendo executado e replanejar novamente. Mas sempre essas três etapas. Diagnostica como que está naquele momento, faz um raio-x, planeja e tem a disciplina na execução. E dentro de um cenário em que a pessoa é nova nessa função de síndico, ela pode até ter, eu não vou nem entrar no mérito se a pessoa é organizada financeiramente ou não na vida pessoal dela, mas ela é nova ali numa sindicatura. Às vezes aconteceu, o prédio ninguém quis, taranã, a pessoa foi lá e entrou de gaiato no navio. O que especificamente levar em consideração? Porque beleza, eu tenho que diagnosticar, planejar e executar. Mas a primeira etapa ali, já travei. Eu diagnostico o quê? Porque tem diferenças, né, entre fazer isso dentro da própria casa, sua vida pessoal e pensando num condomínio. Quais são ali os principais pontos a observar nesse cenário de condomínio? Legal. Vamos lá, vamos tentar fazer uma analogia. Porque na vida pessoal, todo mundo tem minimamente um contato com dinheiro, né? Então vamos tentar fazer uma analogia. Nem que seja para gastar, né? Nem que seja para gastar, e é super comum. E é super comum. Mas vamos tentar fazer uma analogia com a vida da pessoa física com essa mini empresa, tá? Vamos considerar renda. Quanto que a pessoa tem de renda na pessoa física, né? Vamos trazer aqui para analogia. Quanto que entra para o condomínio mensalmente. Então, essa é a primeira analogia. Vamos pensar na despesa. A despesa da pessoa física, quanto de despesa que ela tem por mês, quanto de despesa que esse condomínio tem por mês. Então, aqui a gente já tem duas informações importantes. Quanto que entra para o condomínio e quanto que sai para o condomínio de Qual é a despesa. arrecadação e qual é a despesa, que já é aquela conta básica que a gente brincou aqui agora de tem que ganhar mais do que gasta, né? Exatamente. Assim você vai conseguir entender se o condomínio está sendo superavitário ou deficitário. Vamos pensar em uma outra coisa. Reserva de emergência para a pessoa física. Lembrando, reserva de emergência é aquele recurso que a gente precisa ter, né, que a gente calculou aqui anteriormente. Eu preciso ter ele ali com segurança. Aconteceu alguma emergência na minha pessoa física, perdi a minha renda, eu vou usar esse recurso. O que é a reserva de emergência do condomínio? É o fundo de reserva. E ele vai ser utilizado exatamente para emergências. Então, tive um problema com o elevador, né? Não posso esperar um mês, né, geralmente, para consertar. Eu tive um problema com uma bomba d'água. Vazamento. Teve um desastre natural. Eu preciso ter um recurso para consertar, né? Então, o fundo de reserva, ele é a reserva de emergência do condomínio. E aqui a gente já falou de quanto que entra, quanto que sai e o meu fundo de reserva. E o último ponto ali que eu gostaria de trazer também seria a questão da inadimplência, né? Então, assim, entender qual é o grau de inadimplência que a gente tem dentro do condomínio, né? Quanto que isso está representando dentro do que o condomínio arrecadaria, como que o gestor, que no caso seria o síndico, como que ele vai tentar restabelecer esse dinheiro para o caixa do condomínio. Então, essas são as informações básicas aí que a gente precisa. Mas, embora sejam básicas, são as mais importantes quando a gente fala nessa questão da gestão financeira do condomínio. E aí eu acho que quando você traz esses pontos, a gente fecha um ciclo aqui na conversa e vê que tudo, na verdade,
tem ligação, né? Porque parece que a gente começou falando de financiamento imobiliário, compro ou alugo, do nada a gente estava falando de transição de carreira para síndicos e chegando à administração de um condomínio. Mas aí quando você chega, principalmente ali nessa parte da importância da adimplência, né? Como que tudo, na verdade, é um grande ciclo, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, se a adimplência está em dia, se o condomínio é saudável ali financeiramente, não deixa de valorizar o imóvel e que pode pesar na decisão ali, tanto para você comprar quanto para você alugar. É mais ou menos por aí, né? Tudo, a gente ligou os pontinhos aqui ao longo do programa, né? Com certeza. Tá conectado, né, Felipe? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de vidas, né? A gente está falando de vida em comunidade. Quando a gente está falando de um condomínio, né? A gente está falando de vidas em comunidade. Né? Se a gente puder olhar bem lá para trás, né? Quando o homem saiu da caverna, né? Um dos grandes pontos que fez com que a espécie ela se multiplicasse foi a questão de estar em comunidade, né? De estar um ali ajudando o outro para crescer, né? Então, sim, é super importante a gente levar em consideração que a gente está falando de pessoas, né? Pessoas morando em condomínio, em comunidade. A gente está tocando em aspectos emocionais, né, da vida das pessoas e fechando com essa última parte, né, do condomínio ele ser um ente saudável. Cara, é super importante a gente levar isso em consideração quando a gente vai morar em algum lugar, seja quando você vai alugar, quando você vai comprar, né? Então, sim, é super importante a adimplência, a inadimplência, investigar ali o lugar que você vai morar, né? Você quer que seja um lar para você, né? Você não quer ter um monte de dor de cabeça, né? Bruno, acho que a gente fazendo essa ligação aí dos pontinhos, a gente encerra nosso bate-papo hoje. Quero te agradecer demais aí, praticamente pela aula que você deu aqui pra gente. Queria deixar você à vontade também para deixar um último recadinho, uma última mensagem. Cara, agradeço muito o convite e a oportunidade, tá? De estar aqui. Eu acho que é um tema super relevante para a gente conversar, né? Não só a questão financeira em si, mas todo esse papo aqui que a gente teve, né? Falando sobre as finanças pessoais, falando sobre financiamento, falando sobre transição de carreira, olhando ali para a questão do condomínio em si, né? Como uma mini empresa, então ter boas práticas de gestão, tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade que esse conteúdo ele possa ser útil para as pessoas que vão estar acessando aí o podcast. E se você quiser divulgar também seu trabalho, suas redes sociais, gostei muito do papo, quero conversar com o Bruno, preciso da ajuda dele. Como que eu faço aí para te acionar, Bruno? Boa, pode acessar lá o Instagram, tá? Meu Instagram é Bruno, e aí no lugar do O você coloca o 0.invest. Lá você consegue meu contato, consegue conhecer um pouquinho do meu trabalho. A gente trabalha lá com planejamento financeiro e a parte de consultoria de investimento também. E aí, quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente olha para a vida financeira como um todo da pessoa. A gente entende o orçamento da pessoa, a gente vê se há algum tipo de otimização a ser feita, se é um orçamento saudável, a gente entende o patrimônio, se ela quer comprar um imóvel, se ela deseja morar de aluguel, como que isso vai impactar o orçamento dela, como que vai impactar a construção do patrimônio no longo prazo, tá? Então, um pouquinho do meu trabalho, para vocês conhecerem, podem acessar lá que eu vou ter o maior prazer em dar um retorno. Maravilha, Bruno. E se você gostou do nosso ConaCast, não deixa de seguir a gente, seja no YouTube ou no Spotify e também no nosso Instagram, Conac_Condomínios e Conac_Imóveis. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!